oi, oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa conversa de profundidades. Aqui é onde a gente vai para dentro. O caminho é para dentro, né? Olhar para dentro de si e buscar sentimentos, emoções, a base de tudo, para te acompanhar na sua jornada de autodesenvolvimento, autoliderança e liderança da sua equipe, liderança dos seus pensamentos, das suas emoções. Por que não? A gente tem muita coisa para aprender a liderar nessa vida. E aí, a gente vai trazer aqui sempre alguns convidados para nos ajudar nessa jornada, pessoas que estão também no seu processo e que hoje já apoiam os processos de outras pessoas com maestria, como é o caso dessa querida amiga e convidada hoje aqui, Adriana Ferreira. Adriana, ela é coordenadora de 3 MBAs, de graduações lá na FGI, ela é mentora de desenvolvimento do ser, já tem mais de 20 anos de história, atuando com sucessão familiar, gestão, liderança, treinamento. Adriana, bem-vinda. Obrigada por aceitar esse convite. Gi, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre coisas que eu acredito muito. Obrigada. Não tinha como te deixar de fora desse processo nosso aqui de profundidade. Porque, assim, as nossas conversas já são sempre para dentro, né? É verdade. Toda vez que a gente se encontra, de um jeito ou de outro, acho que desde a primeira vez que a gente se viu, quando a gente vê, a gente está falando de coisas mais profundas. E aí, como isso tem acontecido com frequência? Eu tenho a sorte de encontrar na minha jornada aqui pessoas que têm esse olhar para dentro de si e para dentro das pessoas mesmo. Eu senti que a gente tinha que fazer isso virar um conteúdo, gravar e levar para mais pessoas. Eu achei a ideia muito bacana e muito ousada e muito interessante, porque faz o mundo olhar assim, eu olho tanto para fora, por que eu não olho para dentro, né? E a gente escolheu, a nossa identidade aqui, a gente escolheu um iceberg, né? Porque o que está para fora é só a pontinha do iceberg. Só a pontinha. Né? A gente tem realmente muito mais aí no profundo. E que se a gente dedicasse um pouquinho do nosso tempo para olhar para dentro e se auto-observar, se conhecer e buscar melhoria, eu acho que a gente ia também conseguir reverberar coisas melhores para o mundo, construir relações mais saudáveis, carreiras mais saudáveis, famílias mais autênticas, saudáveis, né? Então essa é a proposta do Profundidade. E eu já queria começar te perguntando... Você está... A última conversa que a gente teve, você já estava numa outra fase. Como professora e coordenadora na área de educação, você já está há tempos, eu sei, já venho acompanhando, mas você estava fazendo mais mentoria na parte de gestão e tal, e agora você está migrando um pouquinho para olhar para o desenvolvimento do ser. Me conta o que está acontecendo. Assim, o que eu percebo, né? Como professora, você tem contato com diversas pessoas de diversos lugares, hoje do Brasil inteiro. E eu fui percebendo, Gi, que olhar para o outro e olhar para a gestão são coisas relacionadas, mas quando você olha para a pessoa, para o outro, você começa a ver outras possibilidades de desenvolvimento. Como assim? Porque você olhar para a gestão, eu estou desenvolvendo tecnicamente a gestão, a gente faz treinamento de equipes, vivências. Mas quem é aquela pessoa que está participando daquela vivência? Quem é aquele líder de verdade? Sem o papel dele de liderança que está ali. E o que eu mais vi foram pessoas em sofrimento profundo. Sabe, sustentando uma postura, mas o ser estava sofrendo. E não sofrendo porque estava trabalhando, sofrendo por questões internas mesmo, por escolhas, por coisas tão simples, que parecem tão simples. Deixei meu filho hoje doente em casa, né? Vou poder chegar só mais tarde, não vou na apresentação do meu filho. São coisas simples, mas ao mesmo tempo complexas. E aí foi que eu, sabe, esse olhar de ver o outro e aquilo que ele traz como ser humano. Como é que eu posso hoje me colocar a serviço, sabendo que eu já sei com essas habilidades, mas me colocar de verdade a serviço do outro?
E aí vem questões também minhas, internas, né? O conhecimento intelectual, acadêmico, às vezes ele gera uma obesidade intelectual. Ele gera porque você precisa de dados, você precisa disso. E eu comecei a observar que eu precisava mudar a mim mesma, minhas atitudes. Falar de amor é muito bonito, mas amar quando você precisa exercer este amor sem julgamento, meu Deus, que desafio! Nossa. Não é? Não, muito. E aí foi que eu fui migrando, sabe, para olhar para mim mesma e definir qual é o meu caminho. E isso também exigiu de mim, agora falando, né, o que eu posso oferecer hoje com qualidade para o outro, dentro daquilo que eu acredito, dos meus valores, e mudando a mim mesma. Essa parte de entender o que eu posso oferecer é fácil. Mudar a mim mesma, esse é um grande desafio, né? Mudar meu comportamento, olhar para mim mesmo, saber que às vezes as minhas polaridades, raiva e amor, estão muito perto. Entender que o que me irrita no outro pode ser uma projeção minha mesma. Então, é um trabalho interno. E que aí eu comecei a perceber que eu estava melhorando um pouquinho. Eu estava tendo mais paz, mais encontro comigo mesma, sabe? Mesmo nos momentos que eu olho para o outro me irrita e eu falo, mas tem tanto de mim no outro. E aí eu posso trabalhar isso, reconhecer, adjetivar, dar nome para isso e me comprometer a transformar, por exemplo, a raiva numa energia de proatividade. Por que não? Né? Eu estou com raiva, a raiva acelera, mas eu posso fazer disso, me comprometer a ter consciência do momento que eu sinto isso e gerar algo positivo? Posso. Então, é esse trabalho que hoje eu estou fazendo, mas começou comigo mesmo. Não, e observando, é interessante ver isso, né? Porque você tem hoje campos de estudo e observação tremendos, que a sala de aula hoje é um baita desafio, né? Quando a sua atuação com sucessão familiar, a sua atuação em gestão de equipes e lideranças, em planejamento, você foi adquirindo uma bagagem ao longo desses anos mesmo que realmente faz diferença agora, porque você consegue, então, entender toda essa dinâmica das lideranças, da gestão, dos desafios que acontecem dentro do mundo corporativo, e não tem ferramenta possível que não esbarre na limitação da pessoa, né? Sim. Não tem ferramenta possível. Não tem o melhor livro possível para você apresentar dentro de sala de aula, o professor com a melhor didática, ainda assim, só chega até aquilo que a pessoa dá conta de aceitar, de assimilar, né? Daquilo que é possível. E aí, Gi, você trouxe uma questão, por exemplo, a Adriana, professora. Quando eu comecei, eu queria que todo mundo aprendesse. Então, eu levava muito material. Hoje, eu quero aquilo que seja possível para o outro. Em respeito profundo àquilo que o outro é, aquilo que o outro traz. Porque talvez, naquele momento, não seja possível nenhum aprendizado. Aquela pessoa está na sala de aula, ela vai aprender o que é possível para ela. E não aquilo que eu desejaria que ela aprendesse. Então, assim, eu percebo que a sala de aula é um grande espaço de aprendizagem para o professor, para o aluno, e que a gente não tem que ter a expectativa do outro fazer, do outro compreender, do outro entender, do outro mudar. Você oferece e o outro vai usufruir exatamente do que ele consegue. Mas, olha, é um exercício também para si mesmo, para fazer, não gerar uma frustração, né? Porque a gente, às vezes, tem essa expectativa mesmo de que o outro venha. Eu penso como líder aqui, que é sempre o exercício é constante o tempo todo,
do que eu vejo de potencial na equipe, do que eu vejo de potencial nas pessoas, do que eu vejo de potencial naquela demanda que está em aberto, e aí o que cada um consegue assimilar, aceitar e produzir, fazer, realmente tem diferença. Muitas vezes eu me surpreendo positivamente, que eu falo, nossa, eu não tinha pensado nisso, que bom, né? E tem horas que você fica assim, nossa, veio uma coisa completamente diferente do que eu esperava. Enfim, liderar, e isso eu estou falando não necessariamente só na liderança de trabalho, mas com os filhos, né? Com a família, porque nós somos líderes em muitos momentos, né? A gente assume esses papéis. E às vezes lidar com a sua frustração. Né? Com a frustração, com o ego, né? Eu quero que seja desse jeito. Não vai funcionar. Porque quando eu percebo, né, em mim mesma, tem que ser desse jeito, eu estou esquecendo quem é o outro. E não é fácil, Gi, sabe, orar e vigiar? Porque é um orar e vigiar do ego, é um orar e vigiar do limite que você também estabelece. Porque os líderes, eles não podem passar o resto do tempo esperando o outro amadurecer. Então, é quase que um compromisso entre eu e você de desenvolvermos a liderança. Mas aí é um compromisso. Está claro para mim? Está claro para você o que nós precisamos desenvolver? Você quer? Então, é uma conversa, eu brinco, de gente grande, de adulto mesmo, né? Sobre o líder e o liderado. O que eu quero, o que eu preciso. É possível para você? Eu vejo, às vezes, na liderança, o líder desejar que a equipe dele seja muito mais madura do que ela realmente é. Essa é uma expectativa. O que você vai fazer para essa equipe amadurecer? Ok, então vamos por esta trilha de amadurecimento. Mas você contou para a equipe que ela precisa amadurecer? Que eles vão passar por essa trilha? E aí é preciso ser claro, olha, o nosso compromisso é esse, o que a gente tem é isso. Então, assim, exige uma conversa muito transparente. E é o que eu percebo que quanto mais existe transparência entre o líder e o liderado, as pessoas, o nosso convívio, filho, pais, é mais leve. Não estou dizendo que é fácil. Não, de forma alguma. Fica mais leve um pouquinho. Né? Sabe que você me fez lembrar, eu fiz um conteúdo recente falando sobre honestidade e gentileza. Então, tem uma coisa que eu gosto muito, que eu defendo muito, a questão da gentileza, né? Trago isso para os meus valores de vida, que é partilhar sempre dos momentos com conhecimento e gentileza, né? E aí a gente fez um conteúdo, eu vi uma pesquisa que falava assim, pegou um grupo de pessoas, mais ou menos 100 pessoas, 100 voluntários. 50 voluntários foram orientados a passar uma semana só falando com honestidade com as pessoas. O tempo todo sendo honesto com as pessoas. E outros 50% foi direcionado a falar com gentileza. E aí foi isso que foi pedido. Tudo que você for conversar, tudo que você vai falar agora com honestidade ou com gentileza. No final disso, eles foram avaliados e considerando como foi as conversas, enfim. E aí, os dois grupos vieram com respostas muito positivas. Os dois tinham tido ótimas experiências, perceberam que suas relações estavam mais transparentes, mais afetuosas, que tinham fortalecido alguns vínculos, que tinha se aproximado de algumas pessoas. Mas aí, entendendo melhor o processo, aqueles que a gentileza foi colocada de uma forma menos autêntica, mais perto da bajulação, que é você realmente, que eu acho que nem é gentileza, né? Que a pessoa perdeu a mão e virou aquela coisa meio falsa, meio de bajulação, não foi recebido tão bem. Então, eles tiveram alguns feedbacks negativos quanto a isso. Em compensação, aqueles que foram honestos, mesmo quando a conversa era difícil, foi tido como positivo porque aumentou o nível de confiança entre os interlocutores, ou de transparência entre os interlocutores.
E aí, a conclusão que eles chegaram é que sempre que possível usar as duas ferramentas, óbvio, né? Uhum. Mas que se você tiver numa situação delicada e se você tiver que escolher entre honestidade e gentileza, caminhe pela honestidade para que pelo menos a base de confiança seja posta, para que depois você consiga. Então, e aí fiquei pensando nisso, porque realmente em alguns momentos a pessoa, o interlocutor, não está aberto a ouvir gentileza, não está aberto a esse ato de gentileza. Mas se essa base está sendo feita com honestidade e transparência, isso já facilita muito, né? Sim. Você cria ali pelo menos um nível básico de confiança, de transparência, as pessoas sabem onde estão pisando, até onde podem ir. E dentro das empresas e das equipes, eu prezo demais por isso. Eu falo que você me fale a verdade mais dura que for, mas seja honesto comigo, me fale a verdade, para que eu possa lidar com ela, né? Porque não tem outra forma de você... Você vai lidar com um castelo de cartas, né? Assim, com subjetividade, com hipótese, é muito difícil, né? Mas aí eu quero te fazer uma outra pergunta. Então, nós chegamos nesse assunto da honestidade, e aí eu vou trazer uma grande amiga, Isabel, que ela cita demais essa frase do Lacan. Quanto de verdade nós suportamos? Será que para a gente conseguir falar com os outros com verdade, com honestidade, com transparência, esse processo também não tem que começar com a gente mesmo? Tem. E eu acredito, assim, eu percebo, né? Porque acreditar é uma palavra muito forte. Eu percebo que no meu processo, quando eu vou, né, me proponho a ter principalmente conversas difíceis, que elas terão que ser mais transparente, mas ao mesmo tempo cuidadosa, sabe? Uma conversa difícil, cuidadosa, com o tom, a palavra que eu vou escolher. E por mais que seja um assunto delicado, ele tem que ter essa base da transparência para gerar confiança. Só que eu me trabalhei antes. Porque, Gi, o problema é que as pessoas querem fazer tudo de uma hora para outra. E quando você vai ter conversas decisivas, conversas cruciais, conversas difíceis, você tem que aprender a trabalhar essa conversa antes e a planejar. Adriana, e se for numa reunião? Respire. Peça um tempo para que você possa falar. Então, esse trabalho interno de quanta verdade a gente suporta, eu acho que ainda tem mais um aspecto, quanta consciência eu tenho de mim mesma. Porque tem gente que acredita que tem conversas transparentes e difíceis, de assuntos difíceis. E quando você pega o retorno de quem recebeu, fala, não, aquela pessoa não tem legitimidade para falar comigo, porque ela faz isso. Então, eu percebo assim, quando eu preciso ter uma conversa difícil, eu olho muito, eu me preparo, porque eu tenho que ver até onde vai a minha projeção, até onde sou eu, até onde é meu ego querendo dizer assim, nesse aspecto eu sei mais. Então, eu paro. Isso gasta muito tempo? Não, às vezes é aqui, ó. Estou conversando com a Gi, ela fala alguma coisa para eu não gatilhar. Eu paro. Por que eu vou dar essa resposta? Por que eu vou falar isso dessa forma? Sou eu, Adriana? É a minha, realmente quem eu sou? Ou é esse ego que precisa de estar acima de uma série de questões? Então, eu acho que passa por quem nós somos, por esse trabalho de consciência, que é consciência. Estou aqui, estou percebendo o que eu estou fazendo. Eu preciso ir até aquele ponto. Mas você falou uma questão de, para mim, assim, tem uma autora que depois eu lembro e falo para você quem é. Ela fez uma pesquisa e ela fala que tem 3 pontos antes da confiança acontecer. Certo, vamos lá. Olha só, a primeira é competência. No estudo dela, ela diz que a gente olha assim e fala, essa pessoa é competente. Depois, essa pessoa é honesta. E depois, a atitude dessa pessoa é coerente com a competência e com a honestidade? Aí a confiança acontece.
Eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, gente, olha o processo que antecede a confiança. E tudo isso deve acontecer muito rapidamente, né? Muito rapidamente, né? Milésimos de segundo, você faz a leitura. E aí você faz a leitura de você mesmo. Olha que interessante, porque naquele momento da conversa crucial, no fundo, quando você percebe que não tem congruência na sua competência, na sua honestidade e na sua atitude, você não se posiciona da forma correta. É interessante, né? Porque essa fluidez depende daquilo que você está acreditando sobre o assunto. Seja onde for, inclusive num feedback corporativo. Se eu não mantenho a congruência entre a minha competência, a minha honestidade e a minha atitude, em algum momento sabe, aquela fluidez no falar, a honestidade não é expressa. O outro percebe que não tem legitimidade, que não tem autoridade. Quantos feedbacks nas empresas que o colaborador sai de lá e fala, e aí, como foi? Ele falou para mim tudo aquilo que ele não faz. É fato. Acontece, né? Acontece. Porque esses líderes, muitas vezes, realmente foram jogados naquela situação, ainda estão em processo, né? De transposição do que era antes para ser um líder nato, para ter autenticidade na sua liderança. Mas a congruência eu acho que é muito difícil, porque a gente também confunde liderança com mandar, né? A gente acha que faz o que eu falo, não o que eu faço. E aí é onde acaba acontecendo isso. Eu só mando, mas eu mesmo não tenho uma atitude que condiz com todo o meu discurso. Sim. Não adianta mandar. Gi, lembra? É um ditado antigo que falava assim que os pais são os exemplos, que o filho imita o pai. Nem sempre, né? Vamos criar as exceções. Mas a maioria das vezes nós temos um processo de imitação dos exemplos, das atitudes. Então, será que o liderado não imita o líder não imita o outro líder que transparece na cultura? Então, assim, tudo quando a gente olha para a empresa, para a liderança, a gente tem que olhar para o sistema todo. O que esse sistema colabora para que o líder tenha uma comunicação transparente? Porque, às vezes, o sistema, ele quer, mas o sistema, os valores, a cultura não permite. Tá, já que eu nem ia por esse caminho, mas você me jogou aí, minha cabeça está aqui já assim, ó, uau. A gente fala muito sobre essa questão de cultura mesmo nos últimos anos, né? Esse é um assunto que tem vindo à tona, a importância da cultura dentro das empresas. E toda vez que a gente começa um trabalho de cultura, a gente começa de cima para baixo. Sim. Porque a cultura, você pode fazer toda essa mudança na base, mas se hierarquicamente ali, as lideranças, os gestores, os diretores não estiverem comprados com essa cultura, não acontece. Não, né? Reverbera. Então, a gente precisa que os líderes realmente transpirem essa cultura no seu dia a dia, né? E aí, vamos pensar aqui no nosso universo Goiás, agro. Óbvio que internet não tem limite, mas é onde a gente está colocado hoje. A gente tem muita empresa familiar, muita propriedade que está ali há gerações naquela família. E aí a cultura é daquele patriarca, a cultura é daquele núcleo familiar que foi colocado. Aí às vezes já está contratando, tem gerente, tem gestor e tal, mas ainda fica ali. Como que a gente consegue fazer essa mudança, Adriana? Onde que a gente pega? A gente tem que trazer essa consciência para o ser mesmo, né? Porque se esse patriarca, se essa família, se esses executivos ou diretores, enfim, qualquer que seja o cargo dessas pessoas de liderança, se eles não conseguirem acordar para que, deixa eu fazer essa mudança, não vai vir o outro, né? Não adianta mandar, né, na equipe. Gi, e engraçado, quando você estava falando, eu fiquei pensando, qual é esse caminho, né? O que eu percebi no trabalho com algumas famílias? Eu não mudo a cultura, porque se eu mudar a cultura, eu estou sendo desleal com meu pai. Tá.
Tem uma herança Tem que uma vai herança, também... uma lealdade àquilo que foi construído. Aham. Ainda que o discurso seja assim, tudo que meu pai fez foi ótimo, mas está ultrapassado. Mas não é assim que funciona. Porque essa lealdade, ela vem antes. É uma lealdade do sistema. Então, o que é o ideal? Por onde que a gente começa? Primeiro honrando esse sistema. Ok. Dizendo, que coisa bacana, veio até aqui, mas para onde eu quero ir? Isso que eu tenho hoje, essa forma de agir, está congruente com o futuro que eu desejo? Não. O que eu vou fazer? E aí tem sucessor que tem muito medo de perder os valores, porque é nisso que a empresa está, ela consiste. São nesses valores. Esses valores não se perdem. Você simplesmente vai trazer uma nova estratégia e manter os valores. E fazendo todo um trabalho de honrar, de perceber o significado daquilo que foi deixado, de honrar esse legado. Você só vai criar um caminho diferente agora. Então, se isso fica claro para o sucessor e para o sucedido também, é mais leve o processo de mudança de cultura. Porque a mudança de cultura técnica, você faz. Você tem instrumentos e ferramentas. O problema é que a hora que você começa, ela não... Sabe, você percebe assim, não está fluindo. Nós não estamos mudando. E aí, quando você conversa com o sucessor, ele vem com essa história. Mas eu percebo que algumas coisas eu não posso mudar. É uma lealdade ao antigo sistema. Então, precisa fazer um trabalho sistêmico também, sabe? Para auxiliar sucedidos e sucessores nesse novo caminho. Ai, gente, tem um jeito fácil? Não tem jeito fácil, não. Né? Nem rápido, como Tem você jeito, começou falando, mas não né? não é fácil. E dentro da sala de aula, me conta como está sendo a sua experiência. Hoje você está coordenando vários MBAs e graduação. Imagino que são gerações bem diferentes já da graduação para o MBA. Você já está sentindo essa revolução das gerações acontecendo dentro de sala de aula. O que você tem encontrado? Quais são as visões sobre liderança e desenvolvimento que você tem encontrado em sala de aula? Primeiro eu vou citar um caso que mora no meu coração, Por favor. tá? Não vou citar o nome dele porque eu não pedi. Mas nós tivemos um aluno de 85 anos. O MBA é síncrono, online. E ele aprendeu a acessar a plataforma. E, assim, uma vontade de aprender o novo, né? Então, esse, para mim, foi um caso que me marcou profundamente na sala de aula. Nós temos alunos que saíram da graduação e entraram na pós. Alunos que estão no mercado, pessoas que estão no mercado, que têm grandes negócios, grandes escritórios, tem a turma da pecuária, tem a turma da gestão do agro. Eu não os coordeno, mas ministro aula lá. Tem a do direito que eu coordeno. Eu percebo que são multigeracionais, com expectativas diferentes sobre o mercado e a vida, porque um é mais... Um está mais amadurecido, ele olha e fala, não, talvez não seja esse caminho, eu posso escolher melhor. O outro que está jovem e é impulsivo. E assim, o que eu percebo, sabe, Gi, que a gente precisa cuidar muito da saúde mental dessas pessoas no espaço de aprendizagem. Em todos os níveis? Em todos os níveis. Em todos os níveis, da graduação após. Porque a pressão externa é muito grande. Então, quando eu às vezes fico rindo, né? Que eu começo a aula dizendo, isso aqui é um espaço em que a gente pode falar e escutar. E aí eles mesmos falam, professora, no começo da aula eu fiquei desconfiado. Porque a gente tem que aprender a falar e aceitar a diversidade, aceitar o outro ponto de vista, que são só lentes diferentes. Então, eu percebo que que a gente tem que cuidar dessas pessoas na sala de aula, cuidar do aprender de forma diferente, valorizando essas multigerações e mostrando que para cada uma tem expectativas diferentes, mas tem um ponto comum, de todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer estar em paz. E aí, quando você começa a observar por que você faz isso e você vai aprofundando a pergunta, você vai percebendo que eu falo que é um chamado da alma. Todas as vezes que a vida nos convida a um estudo,
a viver uma situação difícil, é um chamado da nossa alma para um potencial que está ali. Se eu olho e falo, posso mudar, posso fazer algo diferente, eu atendi esse chamado da alma. E aí eu estou mais em paz. Adriana, mas você está falando do MBA. Tá, quem faz um MBA faz para melhorar na carreira. Tem um chamado aí de melhoria, de evolução na carreira, no trabalho, como pessoa. Se eu aprendo que todos nós estamos nesse chamado, eu começo a olhar para a Gi e falar, justifico o que ela está fazendo. Talvez não seja o certo e o melhor para mim, mas para ela, no caminho dela, sim. Então, assim, percebo que as pessoas estão precisando muito de serem ouvidas, né? Às vezes, o aluno chega e ele fala, depois ele fala assim, obrigado, só queria ser ouvido. Só queria ser ouvido. Então, nós estamos precisando exercitar a nossa escuta, mas a escuta verdadeira. Sabe, a escuta a partir de um canal em que eu não julgo o outro. Ou se julgo, eu sei que eu estou fazendo. Tenho consciência, eu estou aqui. Estou ouvindo o outro, estou julgando. Olha, Adriana, você está julgando. Eu falo para mim mesma, sabe? De vez em quando eu escuto a história e falo... Aí eu falo, torne-se observadora. Isso, desliga o botão. Desliga, né? E vai para um outro lugar, para uma outra postura. Então, eu percebo que nós estamos, neste momento, enquanto humanidade, precisando desse acolhimento, do chá quente, sabe? Eu tenho uma comparação que eu falo que é a casa de vó, que é onde você pode ir e estar, sendo quem você é. Nós precisamos desses espaços de esperança, de hope space, sabe? A gente precisa ter lugares onde as pessoas podem ser quem elas são e serem acolhidas por isso. Porque a gente vai enfrentar, já estamos enfrentando e vamos enfrentar mais saúde mental. Nossa, eu tenho certeza, estou te ouvindo e estou assim, que importante o que você está dizendo, porque nós somos já, tem dados aí que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Também ele estava em segundo lugar, eu não vi dado recente de uso de horas de celular e rede social. Acho que só perdia para a China, mas porque também lá tudo é online, os pagamentos, as negociações, então por conta disso também que sobe. E uma coisa, inclusive, eu acho que tem a ver com a outra. Eu acredito muito que nossa ansiedade piorou muito por conta da quantidade de horas que a gente dedica para tela de celular, para ficar ali vendo um monte de conteúdo dopaminérgico que não traz nada de grandioso para a nossa vida. E aí a gente tem colocado muita informação superficial na nossa rotina, colocado muitas etapas, muitas decisões, muitas coisas que não são necessariamente importantes para quem somos, mas que tomam tempo, tomam energia vital, tomam energia mental. E aí tudo isso está gerando uma série de comportamentos doentios, né? E dentro eu vi um profissional de neurociência e psicólogo falando isso essa semana, eu achei fantástico, que ele falava o seguinte... vou tentar trazer aqui um pouquinho do pensamento. Que nós estamos vivendo um momento único na história da humanidade. Porque todas as grandes mudanças de era, elas foram datadas depois. Depois que elas aconteceram, os historiadores olham e falam, aqui se iniciou a mudança da Idade Média para a Idade... Aqui se iniciou, foram os primeiros movimentos que deram origem àquela guerra que mudou tal. Nós estamos vivendo um momento que a gente está na transição, sabendo que está na transição. A gente olha e fala assim, o jeito que eu fui criado funcionou mais ou menos, falhou aqui, acertou ali. Então, agora eu tenho que criar os meus filhos, ou já na fase dos netos, muitos de nós... E a gente fala assim, mas não cabe mais. Sim. Porque nada do que eu fui preparado para viver, eles vão viver agora. Eles já vivem um outro momento. Então, o que eu vivi
do jeito que eu fui educado, não serve para educar eles, mas eu não tenho outra referência. Eu não sei o que fazer com isso. Então, na família, a gente está vivendo esse momento. Do jeito que a gente foi educado, do jeito que a gente cresceu, os nossos valores eram completamente diferentes do que essa geração que está chegando. Sim. E o que a gente aprendeu não serve mais, não tudo, né? Estou generalizando, mas muito do que a gente aprendeu não serve mais para eles. Eles não conseguem entender o que a gente está falando, né? Não conseguem assimilar, não faz sentido nenhum, porque a vida que eles conhecem é completamente diferente da vida que a gente viveu. E a gente não consegue acessar outra referência. Eu não tenho referência do que pode dar certo, eu não tenho referência para onde vai, eu não sei para onde vai. Daqui a 20 anos já vai ser completamente diferente de novo. Então, nós estamos nesse momento de transição e isso é muito desafiador, gera uma insegurança tremenda. E dentro das empresas... A mesma coisa. Então, a gente está vendo a forma de gestão, as ferramentas de liderança, até os métodos ágeis, que são os mais, assim, já estão sofrendo... Funciona para esse estilo, mas para esse não, essa equipe, essa geração está chegando, saúde mental. Então, assim, essa é a primeira geração que colocou trabalho em 3º, 4º lugar na prioridade. É verdade. Eles não têm mais. Antes você crescia, eu acho que tem um exemplo maravilhoso, que era assim, você pegava a criancinha pequena, o que você perguntava para a criança? O que você vai ser? O que você vai ser? A gente já queria que tivesse uma resposta, um caminho do que ela vai trabalhar, que profissão que ela vai exercer, que carreira que ela vai seguir, vai ser orientada para qual carreira. E agora, essa geração que está aí, ela não quer saber de carreira. Ela quer falar assim, cara... Qualidade de vida, né? Eu quero viver bem, eu quero ter amigos, eu quero ter saúde mental... Quando que a gente... ia falar em saúde mental já é um termo muito novo, né? Muito. Então, é uma transição tão grande. E óbvio que não tem caminho certo, não tem uma única resposta. E a gente está tecendo isso enquanto está acontecendo, né, Adriana? Você me fez lembrar, assim, eu acho que eu comecei a mudar meu caminho muito forte quando eu li um livro chamado Presença, do Otto Scharmer. Porque eu vivia perguntando, assim, eu adoro fazer perguntas. Por que esse negócio não funciona? Por que eu não sei de mais nada agora? E eu passei por uma fase muito angustiante, até eu encontrar a teoria U. E esse cara, pensa, é um economista que trabalha com desenvolvimento humano. E ele criou uma teoria que diz o seguinte: de agora em diante, você não vai ter certeza de nada. Você vai ter que viver e esperar o que emerge. E a primeira vez que eu falei, eu vou usar uma expressão doideira, mas o caminho é esse. Então, ele criou na teoria, você começa a descer o U pelo lado esquerdo, primeiro, suspendendo a voz do julgamento. Olha que bacana. Depois, observando. Depois, tirando a voz do cinismo. Depois, a presença. Então, como é que eu hoje, nesse mundo, nesse turbilhão, consigo saber o meu caminho? Só se eu estiver presente. Se eu souber quem eu sou. Mas presença, você fala, é com o Instagram aberto, o TikTok virando e respondendo 25 notificações de WhatsApp ao mesmo tempo? Porque a nossa presença hoje é assim. Porque assim... eu posso... isso é externo. Mas se eu sei quem eu sou, eu, inclusive, vou filtrar. O que eu vou fazer? Qual é o caminho que eu vou seguir? Porque tem informação demais. Sim. Informações demais o tempo todo. Mas o que eu quero para mim? E aí ele fala que essa é a presença. Você está a serviço de quê no seu trabalho? Você está trabalhando para quê? Estou trabalhando para me realizar, beleza. Estou trabalhando para ganhar dinheiro, está tudo certo. Mas você tem que ter essa consciência dessa presença para que você está. A que você está servindo. Quem é você? E foi aí que eu me apaixonei, né? E a hora que você falou, eu falei, nossa, minha mudança começou lá na teoria 1. Você teve um ponto de virada. De virada. Mesmo, assim.
e que geralmente é primeiro lendo, né? É essa ciência que me chama a atenção para depois absorver. Então, o Otto Scharmer fala que quanto mais presente eu estou, mais eu sou capaz de tomar uma decisão. E tem uma frase dele que é assim: você pode fazer a mesma coisa todos os dias e mudar o resultado a partir do seu estado de presença. Perfeito. E você pode continuar fazendo o mesmo trabalho, mas a sua postura e o seu lugar muda a perspectiva que você tem e o seu resultado. Isso é bacana, né? Não é mudar o trabalho, é mudar quem eu sou. Mas é o seu estado neste momento, né? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu acredito muito nisso. Isso é uma coisa que, para mim, é um exercício também. Esses dias eu assumi o compromisso com a minha equipe, inclusive, de que eu não vou mais pegar o celular na mão enquanto eu estiver em reunião. Por que eu assumi isso com a minha equipe? Porque a gente tenta ser multitask, e multitask é um tiro no pé tremendo, que a gente, em algum momento, é que nem o workaholic, que agora já é um termo que a gente deixou de achar que é bonito, né? Mas eu já falei em algum momento, não sei se aqui no canal ou se for nos podcasts que eu faço com o Agro do Futuro, mas que eu achava lindo. Teve um momento da minha vida que eu achava lindo ser workaholic. Sim. Porque, né, São Paulo, ainda mais quando você está respirando em São Paulo tem uma cobrança muito grande de produtividade e tal. E meio que a gente vê valor no tanto que eu trabalho, no tanto que eu entrego de demanda. E aí, num dado momento, eu adoeci, precisei reavaliar tudo. E aí, o multitask é o mesmo caminho. Vem pelo mesmo caminho. Que é você... Não, que eu consigo fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Não consegue, querido. Não. Seu cérebro, hoje, neurociência avançou... E a gente já sabe que o seu cérebro para de dar atenção para esta xícara, para de dar atenção para aquele copo. Ele não está dando atenção para os dois ao mesmo tempo. E quando eu faço isso, e vem para cá, e vem para cá, e vem para cá, eu parei de focar, eu não enxergo nenhum dos dois bem. O meu foco não está nem nesse, nem naquele. Ele abriu um campo de visão aqui, onde está tudo embaçado. Então, essa é uma analogia que eu acho que é boa da gente entender. Gislaine, presta atenção. O que você defende? Você defende a presença. Por que você está se colocando nesse ritmo? Porque não é pior eu demorar 40 minutos a mais para dar... O que uma é pior? resposta, uma resposta, né? Mas ela ser uma resposta coerente com o tipo de entrega que eu quero fazer, né, como a gente estava falando mais no começo, né? Coerente com o tipo de atitude, de ideia que da qualidade que eu exijo deles, inclusive, ou eu respondo de qualquer jeito e depois eu vou ter que corrigir uma coisa que saiu errado. E às vezes não dá tempo de corrigir. Ou não é possível. Sabe? Então, assim, não, respira, não entra nesse gatilho louco de ansiedade, nessa locomotiva insana que a gente se colocou, girando tudo a 1000 por hora. E vamos fazer isso com foco e presença. Então, isso é uma coisa que eu tenho exigido de mim. Tomei algumas providências na minha vida, que é diminuir muito a quantidade de horas de celular. Então, agora eu realmente tenho travas no celular, porque eu percebi que quando eu estou muito cansada ou muito estressada, eu fico mais tempo no feed ali vendo nada, na caixa do nada, né? Na caixa. Vendo nada no Instagram, porque você vê 25 vídeos e depois você não sabe nem o que você viu. Não sabe. Se você pedir para repetir os 10 dos 25, você não sabe mais, porque é tão rápido e tanta coisa que você não tem tempo de assimilar. E aí eu comecei a trocar, então, se eu tenho tempo ocioso, eu vou colocar alguma coisa que seja mais positiva, dedicando mais tempo para leitura, dedicando mais tempo para os vídeos longos no YouTube, então, com alguns influenciadores muito bacanas, com gente muito profundos, trazendo conteúdo de verdade, que realmente eu termino de ver aquele material e eu falo, aprendi algo com isso hoje. Então, eu estou fazendo escolhas, assim. Mas é uma tomada de decisão que tem que ser revista todo dia. Todos os momentos. Então, eu tenho feito esse exercício diário de calma, respira, mantém a presença,
O que você está colocando na sua mente? Isso. O que você está colocando no seu coração? Quais são as emoções que você está alimentando? O que você está, sabe? Porque eu tenho feito um trabalho comigo mesmo, assim, de a pessoa que eu quero me tornar, eu preciso alimentá-la, né? Sim. Você falou hoje, eu fiquei pensando, né? No Covid, na época do Covid, eu fiz uma formação, eu me tornei professora de Kundalini Yoga. Eu amo a yoga. Quando eu estou muito estressada, e como eu te falei, eu também já me peguei no feed, rodando feed. E assim, tanto lá quanto hoje, né, fazendo a formação de Mindfulness, eu me observo ainda tendo essas atitudes. Especial, como você, no estresse. Então, enquanto você falava, eu fiquei pensando, o que a gente pode, né? Você está buscando, e o que eu busquei? Eu tenho buscado muito trabalhar com a natureza. Assim, é algo que, quando eu percebo que eu estou nesse estresse, nessa roda viva, igual você, eu preciso ver um verde. Eu preciso de um verde. Então, eu tenho 2 plantinhas lá em casa. Aí eu paro e estou buscando isso. Literalmente, paro na frente delas para observar. Ou eu vou para a chácara, que é um privilégio, quando eu posso. Mas não podendo, eu tenho feito a observação daquela planta, daquele vaso que eu tenho na minha casa. E aí eu percebo que eu volto, sabe? Eu volto um pouquinho. Eu consigo relaxar um pouquinho, né? E isso que você falou da leitura, e eu acho que o mundo tem que caminhar. Mas isso é consciência, Gi. Eu estou agindo, sei que eu estou agindo, sei que eu não estou fazendo bacana, não está bom. O que eu vou fazer diferente, né? Mas isso é muita consciência. Mas eu tenho uma ideia, Adriana, que para mim, assim, eu gosto muito de juntar razão e emoção. Então, tá bom, eu estou emocionalmente afetada por alguma coisa que não está tão positivo, então, estresse, é um cansaço, raiva, porque a gente é tomado por emoções diariamente mesmo, né? Nem sempre a gente lida bem. Até as pessoas tendem a falar que eu sou muito tranquila e tal, aí eu falo, assim, pergunta pra minha equipe o quão tranquila eu sou. Tranquila na superfície, né? Ninguém sabe dentro do... como esse mar tá revolto por dentro. Mas é um exercício de... Eu não preciso transparecer ou atingir o outro com as minhas revoltas. Com as suas demandas, né? Então, não é sobre isso, né? É sempre como que eu vou conseguir tocar a vida das pessoas com gentileza ao máximo que eu puder. Ou de forma neutra, né? Tentar não prejudicar ninguém. E aí, esse exercício tem sido assim, tá? Deixa eu entender cientificamente como o meu cérebro age. Deixa eu entender cientificamente como o meu corpo responde a esses estímulos. E aí, se eu estou ficando 8 horas no celular por dia, de 24 horas, onde eu tenho que dormir, comer, estudar, trabalhar, e tá dando 8 horas, gente. É muito, né? Sabe? Então, assim, tá, por que eu tô fazendo isso? Onde eu tô... O que tá me levando? É um vício de tela, é a dopamina, é a fuga do estresse. Ou é a necessidade de informação, né? Tudo isso. Mas necessidade de informação por 8 horas não é, né? Porque senão, que tipo de informação? Um documentário tem 1 hora, 2, 40 minutos. Então, não é sobre. A gente cria realmente distrações. Necessidades, né? Também. Mas aí tá. Então, deixa eu me posicionar. Entendendo tudo isso. Quais são as minhas prioridades e os valores que eu quero construir? Sim. O que está de acordo com essa pessoa que eu quero ser? Quais são as habilidades que eu preciso exercitar e melhorar? E aí eu tenho conseguido preencher. Mas se funciona não, gente. Quando eu vejo, eu tô com o celular na mão de novo. Melhorei, eu já reduzi muito. Sim. Semana passada, estava dando 8 horas de média.
eu consegui bater 4, depois 2 horas e 40. Então, agora eu tenho conseguido estar na média de 2 horas por dia no celular, que aí eu acho que condiz mesmo com a minha necessidade com a de sua trabalho, atividade, respostas do WhatsApp, porque eu atendo muito os clientes pelo WhatsApp. Então, eu acho que aí já está condizendo com a minha rotina de trabalho. Já não é mais tanto muleta emocional de ficar ali com o celular na mão, fugindo do mundo, né? E tenho, em compensação, já consegui voltar para a prática de leitura, já estou conseguindo de novo colocar uma constância na meditação, que eu estava super abandonada lá, o processo de meditação. E eu tenho me sentido mais saudável. Vou te falar que nesses últimos 20 dias que eu comecei a reduzir muito, o meu nível de estresse melhorou muito. Eu tenho tido muito menos oscilação de humor do que eu estava tendo, porque eu estava tendo que respirar fundo muitas vezes no dia para reposicionar, porque o batimento cardíaco acelerava e tal. Então, oscilação de humor melhorou. A minha mente está mais clara e objetiva, de acordo com aquilo que eu quero alcançar, qual é o meu propósito, quais são as minhas metas de trabalho. Então, tá longe, mas nossa, longe do ideal. Mas como eu falo sempre para os meus meninos aqui, se a gente já tivesse iluminado, a gente já tinha partido desse plano, né? Então, estamos aqui para aprender. Para aprender. Gi, eu ouvindo você falar, o que foi bom para mim? O que é bom para mim? Eu preciso muito do silêncio. É muito interessante. Quanto mais a minha... E silenciar, não silenciar, mas pegar a minha mente e trazê-la para convidá-la para a quietude, sem forçar. Porque é aquela história, quem medita não pensa em nada, não, gente. Não é bem assim. Não é bem assim, não. A mente pula, né, de um assunto para o outro. Só que você não se agarra ao pensamento e de vez em quando você consegue um espaço totalmente vazio. Mas isso é de vez em quando. Então, o meditar, observando a inspiração e expiração, que é muito básico, isso tem me ajudado também. E aí, como você, eu escrevo muito dando respostas, né? Para cliente também, como você, e para aluno. Eu percebo a melhoria da minha comunicação. Porque eu estou mais relaxada, eu estou mais concentrada, estou focada, né, naquilo que eu vou responder. E aí eu tiro tempo de qualidade e eu falo que é o tempo de qualidade para dar aquela resposta. E em algumas vezes eu faço coisas que eu não tinha coragem. Eu não posso ler agora o que você escreveu com qualidade. Eu respondo para a pessoa assim, em breve eu vou dispensar toda a minha atenção ao que você escreveu e te dou a resposta. Perfeito. E eu não tinha coragem de fazer isso. Eu achava que era uma desatenção absurda. Desatenção é eu responder qualquer coisa. Exato. Né? Ou então achar que eu estou entregue à resposta. Adriana, mas quando a resposta tem que ser rápida? Tá, ela é rápida por quê? Porque se ela for rápida, a pessoa vai me dizer que é urgente. Né? E aí eu vou priorizar ao contrário daquilo que é importante, aquilo que é urgente naquele momento. Mas até definir, ter a clareza sobre a urgência, sobre a importância, com a meditação isso foi bom para mim. E no silêncio, né? Eu não gosto de meditar com música, com mantra, o silêncio para mim é acolhedor, Que legal, né? Cada um tem seu processo mesmo, né? E você começou a falar do silêncio, eu sou fã do silêncio também. Você sabe que tive uma experiência de, meu Deus, sumiu o nome quando você pula, não é de paraquedas, mas é paraglide. Pulei de paraglide. E aí, lá em cima, você fica, né, é como se fosse um paraquedas também aberto, e fui com o monitor, e aí a gente ficou por alguns minutos naquele silêncio profundo do absoluto nada, sei lá, 700 metros de altura. Nem era isso, eu acho, 600 metros, eu acho que era.
E é assustador, assim, que você tomar consciência de que você nunca tinha ouvido o silêncio de verdade. E como é uma coisa impressionante. Foi o que mais me impressionou na experiência, que de você saltar num abismo com umas cordinhas nas costas e depois descer aquilo loucamente, numa velocidade absurda. Mas o que mais me impressionou na experiência foi o silêncio. O silêncio. Como a gente precisa do silêncio e nem sabe, né? E como o silêncio esvazia e traz uma paz, uma quietude e um descanso. Né? Porque parece que por alguns minutos a mente aquieta. Né? Aquieta. Então, assim, aprender a fazer o silêncio, hoje, para mim, tem sido uma necessidade. Então, primeiro concentrar na inspiração, na expiração, manter essa concentração. Ah, pensei nisso. Não se prenda ao pensamento, deixa, virão outros. Então, deixa passar o pensamento. E aí, o silêncio, para mim, tem sido eu acho que um remédio mesmo, sabe? Para a cura da alma, para a cura dessa inquietude que a gente tem e é levado pelos valores que estão vigentes na sociedade, que foi o que você trouxe. O workaholic não é bonito mais, mas já foi. Eu achava lindo também, né? Hoje, as várias pessoas de várias gerações estão buscando essa paz, né? Essa vontade de ter uma qualidade de vida mais autêntica com quem a gente é. E aí o silêncio e essa ligação, esse desenvolvimento vertical, né? Que está ligado a uma inteligência maior. Dá o nome do que... Eu brinco muito com os alunos. Dá o nome que você quiser. Não tem problema. Mas essa inteligência maior, esse desenvolvimento vertical que passa pela quietude e pelo silêncio, eu acho que ele faz não só a nossa vida, mas a nossa alma ter condições de atuar melhor no mundo. Então, eu tenho percebido que o cultivo da quietude, do silêncio e uma coisa, o contato com a natureza. Quando eu olho para a turma do agro, que tem o privilégio, todo dia, de estar lá e olhar para uma plantação, e olhar para uma árvore, para uma flor, isso é um privilégio, porque a ligação do ser humano com a natureza é muito grande, e isso é saúde. Fato, né? Fato. Então, a turma do agro tem um privilégio, sim, certeza. Todos os dias. E aí, nós precisamos cultivar. Você olha para a natureza não tem uma árvore que ela não sabe para que ela veio. Ela sabe para que ela veio. Né? Aí você olha para a natureza e fala, gente, não é que a árvore, a laranjeira, sabe da laranja? Ela veio para isso. E para o que você veio? Por que a gente olha para o outro no intuito de enxergar no outro a minha missão de vida, de alma? Dê o nome que quiser. Então, assim, talvez se a gente prestar mais atenção nessa transformação, nesse florescimento da natureza, isso possa nos trazer um caminho, sabe? De encontrar a paz, de encontrar a sobriedade. A sobriedade, né? A dignidade profunda de quem sou eu. E não é fácil, não. Todos os dias a gente vigia, porque às vezes a gente perde o caminho, né? Ah, não, eu acho que o meu caminho é por aqui. E aí, quando você respira e traz a quietude, você fala, não, esse é um caminho esperado para mim. Mas o meu talvez seja outro. E esse processo todo de silêncio, mas tem a ver também com a formação que você está fazendo em Mindfulness? Tem. Eu estou encantada. Me conta disso que eu quero saber. Olha só. Eu gosto muito de meditar. Meditava com mantra, sou professora de yoga, estava tudo certo. E eu fui conversar com uma pessoa sobre mindfulness. E ela trouxe a base que eu precisava. Como você, eu adoro estudar. Uhum. Então, fui olhar para a neurociência e a meditação. E falei, esse é o caminho da minha mente. Uhum. Né? Uhum. É o caminho da minha mente. Só que aí eu descobri que não é da minha mente, é da minha autocompaixão. É muito interessante quando você trabalha com mindfulness,
Porque você vai vendo que é um estilo de pensar, de agir. Porque na presença, eu não sou agressiva. Na presença, todo ser humano é gentil. Olha que interessante. Na presença, quando eu sei quem eu sou gentil com o outro. Porque eu sei que exatamente aquelas limitações, inquietudes, o outro também tem. E está tudo bem. Então, essa formação em Mindfulness, ela tem uma base científica e aí vai ensinando gradualmente você a meditar de uma forma diferente da yoga, tá? Que a gente medita usando respiração, mantras, ok. Mas tem esse viés de conhecimento científico. Isso para mim é importante. Talvez não seja para outras pessoas, mas para mim é. E aí a gente faz mindfulness eating, porque eu assim, comia rápido. Hoje, eu paro, olho para a comida, sinto o sabor, sabe? Que sabor tem isso aqui, realmente? Então, é o estar presente para comer. E aí, o estar presente para dirigir, o estar presente aqui com agir. Então, o mindfulness vai trazendo você cada vez mais para essa presença. Eu já quero. Isso vai estar no processo aqui também de desenvolvimento do ser, quero saber tudo isso. Você já pode começar a dar as aulas, já tem aluno, tá? Obrigada. Quero Vamos. muito. Não, eu acredito muito no caminho da presença. Acho que a gente tem que desligar mesmo um pouco desse barulho do mundo, porque a gente está se desconectando, inclusive, da gente mesmo nesse processo, né? Sim. Então, e se desconectou da gente, como que a gente vai conectar com outra pessoa, sabe? Como a gente vai trabalhar? Então. E aí você fica perdido. Então começa com a gente sempre, né? E eu te pedi para trazer uma indicação de livro. Então me fale um pouquinho que livro que você escolheu para trazer aqui para quem nos acompanha. Olha, eu escolhi esse livro, ele chama Silêncio, ó Amado Silêncio, aqui. É do Frei Luciano. E assim, é muito... Posso abrir para te mostrar? Licença. Olha só, eu acho isso incrível. Meu livro é todo riscado, né? Os meus também. O crescimento interno sempre nos levará a uma mudança evidente e vertical em nossas atitudes e posturas, cujos reflexos se tornarão visíveis no dia a dia. O que o Frei, né? O Frei Luciano fala nesse livro? Ele fala da importância do cultivo, do silêncio mesmo, sabe? De você entrar na quietude para observar você mesmo, mas sem julgamento, sem autocrítica. Porque quando a gente medita criticando a gente mesmo, o efeito é exatamente o contrário, mas trazendo essa compaixão, entendendo a ira, entendendo a raiva, entendendo quem a gente é. E o que você falou, sabe? Se nós fôssemos iluminados, não estaríamos aqui. Entender que é um processo de evolução. Tem dia que vai dar errado. Aí, qual é o segredo? Quanto tempo eu gasto para voltar para a presença? Podem ser segundos, ou podem ser 2 dias. Dependendo do impacto. Dependendo do impacto. A sua mente. Aí a pessoa gasta 2 dias, depois fica assim, eu deveria ter gasto 1 dia. Aceita essa realidade e olha para essa realidade e diz, o que eu aprendi com isso? É transformar a experiência, né, em um aprendizado. E quando eu estou muito brava, né, com alguma coisa, eu tenho dito para mim mesmo, isso é só uma experiência. Então, isso me traz para o corpo. Isso é só uma experiência. Então, como é que eu lido com... Se é só uma experiência e não é minha vida, como que eu vou lidar com essa experiência? Aí eu retomo a presença. Então, esse jargão, né, essa frase me traz para a minha presença. Isso que está acontecendo é uma experiência. Como eu lido com ela? E muitas vezes eu já ri muito de mim mesma porque eu estava na ira, na raiva. E eu... Opa, peraí. Com frequência. Eu também fico assim, tem dia que a hora que eu vejo já foi, aí eu falo, respira, agora o que você vai fazer com isso? Aprende, né? Na próxima vez,
você vai estar mais pronta para não chegar nesse estágio, né? Você vai conseguir interpelar sua mente antes de chegar nesse momento. Deixa eu ler aqui para vocês, olha que bacana. A sociedade de hoje impõe padrões de conduta e métodos que praticamente impedem as pessoas de serem elas mesmas, de chegarem a manifestar energias e estados sutis, reflexos de suas realidades internas. Por isso, grupos humanos que se reúnam para atividades evolutivas de oração, serviço de estudo, leis espirituais, representam uma preciosa oportunidade de criar ambientes em que almas possam se expressar com maior liberdade, longe dos condicionamentos da vida comum. Muito obrigado pela indicação, já quero ler, que maravilhoso. E é o que a gente está fazendo aqui, com profundidades, com esse canal do YouTube que a gente está fazendo, né? Que é juntar pessoas, criar esse grupo que estava em busca de se melhorar, de olhar para dentro, não é? Porque, cara, o barulho do mundo está aí, a gente não vai conseguir mudar isso, mas a gente consegue organizar um pouquinho melhor o que a gente traz para o nosso dia, né? O que a gente traz para a nossa vida e como que a gente se melhora para também o que a gente leva para o mundo. Eu tenho feito um conteúdo sobre estoicismo e aí numa das leituras, meditações, acho que de Marco Aurélio, ele falava um pouco disso, de que se eu tomo consciência dessa vida, eu também tenho que assumir a minha responsabilidade para com o mundo. Então, eu não posso simplesmente aceitar o que me foi posto e não também assumir o meu compromisso com aquilo que eu levo para os demais, né? Então, quando a gente cria esses grupos, cria um canal como esse, um conteúdo como esse, é para que a gente consiga se fortalecer. Tem mais gente. Tem mais gente. Não é maravilhoso? Né? Eu acho isso fantástico, porque é nutritivo. Eu não estou só. Tem mais gente. Tem. E tem muita gente, Adriana. Isso que é maravilhoso. Tem muita gente disposta, muita gente se melhorando. Com vontade, né? E assim, sabe, Gi, isso que você está fazendo, para mim, é muito importante. Porque quantas vezes nós nos sentimos sós? E você fala, poxa, mas será que eu estou nesse caminho aí? Que maluquice, o resto do mundo. E quando você encontra um grupo, quando você tem um canal no YouTube para você ouvir, ressoa com o chamado da sua alma. E aí te nutre. Então, assim, eu acho muito ousado, porque não sei se o mundo todo não está clamando por isso. Mas eu sei que é ousado, porque tem muita gente que quer ouvir. Que bom. Né? Que assim seja, que a gente consiga chegar para essas pessoas, né? Que elas também se sintam à vontade para que, como você disse, seja também um espaço de escuta, não é? Para que a gente passe essa troca. É para isso que a gente está aqui. Você sabe que isso vem dentro de mim há muito tempo e começou, às vezes, numa conversa com a minha filha, que a gente sempre teve muitas conversas profundas, de horas, assim, de ir alimentando uma coisa e puxando outra. E aí um dia ela falou para mim, mãe, é difícil, né? A gente não tem muitas pessoas para conversar essas coisas tão profundas assim. E aí eu falei para ela, a maior parte das pessoas se acostumou com o raso. Sim. Então dá trabalho também aprender a nadar em mares mais profundos, né? Mas a gente sempre vai ecoar e encontrar pessoas que também estão adeptas às profundidades. Então, que a gente consiga encontrar mais e mais pessoas, né? E se nutrir juntos. E criar grupos que possam conversar, né? Dar continuidade a essa intenção. Não tem nada mais bonito do que essa intenção que você colocou, né? Desde o primeiro momento. E, assim, obrigada pela oportunidade. E quem sabe a gente tem mais pessoas aí, né? E encontros que a gente possa fazer, né? Encontros nutritivos. Que maravilha, esse grupo vai crescendo a ponto da gente realmente ter aí encontros presenciais, de repente trazer para a gente as ferramentas, que, por exemplo, do Mindfulness, que eu acho que muita gente vai querer saber também. Sim. Né? Já quero. Minha querida, muito obrigada. Obrigada por aceitar esse convite. Esse projeto ainda está nascendo,
mas já nasce assim, com muito carinho, já nasce não é de hoje, porque as nossas conversas profundas já vêm de longa data. Então, o que eu tenho feito nesses primeiros episódios é trazer para essa mesa pessoas que eu sei que tem muito a ofertar para esse mundo, como você, incrível. Muito, muito obrigada. Obrigada. Mesmo. Eu agradeço muito, Gil, o espaço de poder falar daquilo que eu acredito, sem ficar com medo daquilo que eu vou dizer. Poder ser quem Poder ser quem eu sou. Como é né? que você falou? É um espaço de segurança? Como que um espaço seguro e um espaço de esperança. Hope Space, né? De esperança. Então, obrigado pelo convite. E eu fico à sua disposição. Não, vai voltar para essa mesa muitas e muitas vezes, tá? A gente pode deixar seus contatos também aqui, para quem quiser saber sobre o trabalho que você faz de desenvolvimento do ser e tudo mais. Podemos, pode sim. Então, a gente vai deixar todos os contatos na descrição do vídeo. E você que ficou com a gente até aqui, só tenho muito a te agradecer. Espero que essa conversa tenha encontrado lugar e eco aí profundamente na sua mente, no seu coração, e que você participe disso com a gente. O processo de liderança, o processo de autoliderança, principalmente, que é o que a gente tem falado muito aqui nesse canal, é para todos, independente do momento que você está na vida, e você vai se conectar com aquilo que você precisa encontrar, uma chavezinha que vai mudar, um insight que vai te trazer uma ferramenta, um pensamento, um dia melhor. E com a Alvá, com as velas, eu falo muito que se você conseguiu ter um pequeno momento de presença, já é um dia melhor. Então, que você tenha conseguido ter pequenos e bons momentos de presença aqui com a gente. Obrigada e até o próximo Profundidades.